Olá, meus irmãos e minhas irmãs, caros amigos, eu sou o Padre Jackson Henrique da Silva, vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Luzita, região Santo André Leste. Iniciamos nosso programa Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André, programa transmitido na TV+, por podcast, rádios e mídias sociais da Diocese de Santo André. Hoje, 16 de janeiro de 2024, segunda semana do tempo comum, somos convidados a refletir a palavra de Deus neste período em que o Evangelho nos ensina, através da prática de Jesus, cada vez mais nos espelharmos em seus exemplos para seguirmos firmes os propósitos de Deus. O Evangelho que vamos ouvir está em Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia, o Evangelho nos relembra a Torá no que diz respeito ao dia de sábado. Mais uma vez, Jesus e seus discípulos criticados por conta de fazerem em dia de sábado aquilo que não lhes era permitido segundo a lei. Mas Jesus, outrora em outro evangelho, dizia que ele não veio para abolir a lei, ele veio para torná-la plena, dar pleno cumprimento à lei, fazer com que a lei seja vivida de uma maneira conforme os seus ensinamentos, conforme o seu propósito. Ele não veio trocar nenhuma palavra da lei, ele apenas ensina como é que a lei ela é vivida na prática do evangelho. Por isso que os discípulos, eles não se amedrontam em fazer isso em dia de sábado, porque para Jesus é mais importante curar alguém, saciar a fome de alguém, ajudar alguém que precisa, mesmo que seja em dia de sábado, porque assim preserva-se a vida, preserva-se o amor de Deus. Em primeiro lugar, para Jesus está a vida, e quando a vida é colocada em primeiro lugar, não é ditames da lei ou regras ou legalismos que vai impedir aquilo que Jesus quer realizar em nossa vida. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, como nós ouvimos no Evangelho, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, a lei ela não pode ser vista tanto como uma regra, um legalismo, mas precisa ser vista como algo que nos ajude a bem cumprir a proposta e a palavra de Deus. A lei precisa ser vista de maneira a nos orientar na caminhada de fé. E é isso que Jesus propõe no Evangelho, que a lei nos ajude a enxergar, através das orientações, a presença de Deus e a voz de Deus, para que possamos caminhar com coerência, conforme a vontade de Deus. Que nós então possamos seguir firmes nesse propósito, caminhando conforme Deus nos ensina, e obedecendo sim as leis, mas de acordo com a sua vontade, mostrando que de fato nós cumprimos a lei, cumprimos o ensinamento de Deus e fazemos com que nossa fé seja autêntica cada vez que vivemos de maneira concreta aquilo que Deus nos ensina. Nesse momento rezemos por toda a nossa diocese, por todos nós, para que de fato possamos seguir firmes nos propósitos de Deus, vivendo a nossa fé, enxergando sempre em Cristo Jesus esse caminho, para que cumpramos de maneira efetiva os mandamentos e sigamos com confiança tudo aquilo que Ele nos propõe. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece.
Nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, nos preparemos para receber a bênção de Deus, reconhecendo sempre na sua bondade todo o seu amor, toda a sua misericórdia, tudo aquilo que Ele coloca em nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.